Tá? As cirurgias minimamente invasivas são técnicas cirúrgicas desenvolvidas com o objetivo de proporcionar menor agressão aos tecidos do corpo e como alternativa aos tradicionais procedimentos cirúrgicos abertos, né? Aqueles que eram longos, realizados, por exemplo, para tratar diferentes problemas da coluna. A gente vai ver um VT que a produção preparou sobre o assunto. A cirurgia minimamente invasiva da coluna ou menos invasiva é um tratamento entendido como aquele que causa menor dano e risco ao corpo durante a cirurgia e no pós-operatório. Com o avanço da tecnologia na área da medicina, a cirurgia minimamente invasiva da coluna apresenta vários métodos disponíveis para as mais variadas patologias. Uma série de casos e problemas da coluna que há poucos anos eram operados por grandes cirurgias tradicionais abertas, atualmente podem ser abordados de forma pouco invasiva, com um pós-operatório bem mais tranquilo para o paciente. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos sim, eu estou aqui hoje com o neurocirurgião, especialista no assunto. Vamos falar sobre as técnicas, prós e contras com o Dr. Saul Dalla. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada por estar aqui. Vou te convidar para sentar ali. Obrigada, viu? Vamos lá. Falar de coluna e de cirurgia na coluna. Eu tô com esse assunto muito fresquinho na minha cabeça, porque o meu marido, ele operou a coluna anteontem. E aí eu sei bem quem tá aí pensando na cirurgia, o que acaba pensando, né? A família toda fica assim, de cabelo em pé, porque a gente fala... coluna, meus filhos, tem risco, mãe. O papai pode ficar paraplégico, né? E como é que é isso? E pode morrer, enfim... Cirurgia na coluna gera realmente muita apreensão. Por quê, doutor? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Essa sua dúvida é uma dúvida muito comum, tá? Cirurgia na coluna é uma cirurgia muito estigmatizada, né? Aqueles famosos, famigerados parafusos que muitas vezes eram instalados e até hoje existe a sua indicação também de instalação. Mas as coisas se modernizaram muito, as técnicas mudaram, hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito mais avançada envolvida nisso que permite uma cirurgia tranquila, uma cirurgia segura e eficaz. Perfeito. Eu tô impressionada, estava até falando pro Dr. Saul, o meu marido operou anteontem, ele tem 2 furinhos só nas costas, ele operou L5, L4, L4, L3, e ele tá ótimo, ele saiu andando um dia no hospital, nem dormimos no hospital, saiu no mesmo dia e tá excelente. E já saiu de lá sem dor. Eu fiquei impressionada, normalmente é assim mesmo? Normalmente é assim mesmo. Com a utilização dessas técnicas minimamente invasivas, o nosso intuito é esse, é que o paciente tenha uma melhora bem mais rápida. A maioria dos casos sequer dorme no hospital, algumas horas após o procedimento já consegue ir para casa, já vai andando, já vai sentando, enfim. A ideia, a grande vantagem, né, dessas técnicas modernas são essas. A agressão aos tecidos em volta da coluna é muito pouca, então isso facilita muito a reabilitação do paciente, a sua recuperação, a dor pós-operatória é muito menor do que as cirurgias tradicionais. No caso do meu marido é zero dor, não está com dor nenhuma. Não, exatamente. Esse é o nosso intuito, que o paciente, né, consiga ter essa recuperação, essa reabilitação muito boa, livre da dor aí que o incomoda muitas vezes há muito tempo. Nossa, que maravilha. Agora, em que casos uma cirurgia é indicada, doutor? Olha, existem alguns critérios técnicos, na verdade a gente só consegue definir isso com uma avaliação com um especialista em coluna, seja ele neurocirurgião, seja um ortopedista especialista em coluna. Mas existem alguns sinais, por exemplo, paciente que tem dor na coluna há várias semanas ou vários meses, que já tentou vários tipos de tratamento, com vários tipos de medicações diferentes, já tentou terapia de reabilitação com fisioterapia, acupuntura, pilates e nada resolve, isso é um indício. É um indício de que o tratamento conservador falhou e que aí a alternativa cirúrgica ela tem que ser pelo menos vislumbrada e pensada. Outras possibilidades é quando o paciente apresenta algum grau de déficit neurológico. Isso aí, às vezes, é perceptível ao próprio paciente, mas muitas vezes não. Aí só realmente um especialista avaliando, fazendo algumas manobras, testando alguns reflexos, enfim, com análise detalhada que a gente consegue definir. Porque a coluna, ali passam muitos nervos, né? E aí, se está comprimindo alguma coisa, pode atrapalhar um outro membro, é isso? Exatamente. Na verdade, os nervos, eles nascem, entre aspas, né, numa estrutura que a gente chama de medula, que ela nasce no cérebro, então a medula é conectada no cérebro e da medula saem os múltiplos nervos. E esses nervos, muitas vezes, eles estão comprimidos na área da coluna. E a coluna, na verdade, ela está ali para proteger.
Tanto que a medula fica no centro, entre aspas, assim, no centro da coluna. E dali eles irradiam os nervos. Só que muitas vezes essa coluna doente pode acabar comprimindo, apertando um nervo, e isso gera uma série de dores, desconfortos, enfim, eventualmente até déficit neurológico. Essa compressão da coluna, ela acontece por um desgaste natural, devido à idade, ou por mau uso, né? A gente tem um equipamento aqui, nosso corpo é uma máquina. Eu sempre falo que a gente tem que usar bem e tem que cuidar dela, né? Quando eu falo mau uso é sedentarismo, obesidade, às vezes movimentos inadequados, hérnia de disco, a gente já falou algumas vezes, mas é bom lembrar também. Tudo isso ou não? Exatamente algo específico? Tudo que você citou é verdadeiro, tá? Existe um envelhecimento normal e esperado da coluna. Eu até falo para os pacientes do consultório, a gente está aqui andando, lutando contra a gravidade aí durante anos, então é esperado. O disco, que é a estrutura, né, que faz o amortecimento dos movimentos, ele é naturalmente não muito bem vascularizado. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa vascularização, que já não é das melhores, ela vai piorando. Tá? Então, as grandes causas para problema na coluna, inicialmente, é uma tendência mesmo. Tem famílias que você vê que tem uma tendência a ter hérnia de disco, a ter problema na coluna, a ter estenose de canal, ter artrose. Então, uma parte disso, grande parte, na verdade, é o que explica até muitas vezes pacientes jovens terem problema na coluna. Tá? É porque é uma tendência genética, uma tendência daquela família. Outro percentual de pacientes tem o agravamento disso, ou até mesmo o surgimento, pelo que se definiu como mau uso, que é isso mesmo, o sedentarismo, o sobrepeso, o tabagismo, que não é muito famoso por fazer mal à coluna, mas ele é muito lesivo aos discos, né, e às vértebras em si. Então, é um componente dos dois. Um pouco é uma tendência mesmo do paciente, daquele paciente específico, e o outro o componente é de mau uso, vamos dizer assim, que são, a gente considera como são fatores ambientais. Também contribuem muito para o surgimento das hérnias, da estenose de canal, das artroses, e tudo isso, no final das contas, gera dor. O que é estenose de canal? Doutor, o que é isso? Vamos lá, vou tentar explicar em termos mais simples para vocês. No interior, eu vou pegar nossa prótese para ajudar a explicar. Aqui é a coluna vertebral de um paciente, né? Esse aqui no interior é o canal vertebral, é onde ficam a medula, e nessa parte lombar são os nervos. Os nervos são as estruturas amarelinhas que ficam saindo aqui, certo? Então esse canal ele tem um diâmetro próprio para poder comportar os nervos e outras estruturas, mas principalmente os nervos. Essa patologia chamada estenose de canal, ela se configura quando esse canal ele vai se estreitando e aí não vai tendo espaço para esses nervos ficarem ali. Eles vão sendo esmagados, comprimidos. Isso geralmente custas tanto da hipertrofia de ligamentos, que aqui nessa prótese não existe, mas eles estão aqui na parte posterior, como por abaulamentos ou até mesmo hérnias, protrusões na parte discal. Então, à medida, e outras vezes, mais raramente, por hipertrofia dessas pequenas articulações que nós chamamos de facetas. Então, todos esses componentes, à medida que eles vão degenerando, vão envelhecendo, vão sofrendo esse processo aí de artrose, eles contribuem com essa questão da estenose de canal. Geralmente, o grande vilão acaba sendo a hipertrofia do ligamento, essa parte posterior, e juntamente com um grau de protrusão, abalamento discal. Sem falar que alguns pacientes já nascem com esse canal um pouco mais estreito. E aí acaba sendo uma estenose congênita, que a gente costuma denominar. Puxa vida, e a pessoa que já nasce com esse canal mais estreito, ela tem desconforto desde a infância? Na verdade, não, porque quando ela nasce, ela tem uma certa adaptação àquilo ali. Qual que é o grande problema para esse paciente? É que enquanto outros pacientes que não têm essa estenose congênita vão demorar um tempão até sentir essa estenose, esse não. Vamos chamar assim, qualquer grau de abaulamento discal, qualquer grau de hipertrofia ligamentar já vai dar sintoma, porque naturalmente ele não tem muita margem de acomodação para as raízes nervosas. Então ele tem uma tendência a ter essa doença mais precocemente, numa idade mais jovem. Os sintomas são normalmente dores? Sim. Essa dor como é? Geralmente é uma dor que pega na região lombar mesmo, tá? Quem tem a estenose de canal especificamente falando é aquele paciente que tem uma clínica que a gente denomina como claudicação neurogênica. O que é isso? É como o nome mesmo diz, o paciente ele claudica, ele manca, ele tem um desconforto nos membros inferiores quando ele tenta ficar muito tempo em pé
ou quando ele começa a fazer longas caminhadas. A tendência disso é que, com o passar do tempo, ele consiga caminhar cada vez menos. Se ele caminhava 1 quilômetro, ele vai começar a caminhar 800 metros, 500 metros, 200, até que torna-se uma coisa muito complicada no dia a dia do paciente. Então, essa é uma clínica clássica. A outra é a dor lombar mesmo, propriamente dita, e essa questão da irradiação para os membros inferiores. Quando tem estenose de canal, essa irradiação geralmente não é só dolorosa. Junto com a dor vem uma sensação de formigamento, de dormência nos membros inferiores, até que ele pode chegar ao ponto de ter a falha, ter a perda de força, que é quando ele claudica. Claro que existem níveis disso aí, são graus, isso é uma doença habitualmente evolutiva. Como eu disse, eu fiquei impressionada com a forma com que a cirurgia é feita, que a gente imagina depois, né, um corte, pontos, não. No caso que eu contei para vocês que meu marido operou, tem 2 pontos, um em cima, outro embaixo, 2 coisinhas assim. Normalmente é dessa forma? A cirurgia hoje em dia é feita assim para todo mundo? Olha, isso aí depende muito de cada caso, porque aí vai depender da patologia do paciente, vai depender da anatomia que ele apresenta, se é possível fazer a cirurgia minimamente invasiva. Pelo que você descreve, muito provavelmente o que ele fez foi uma endoscopia da coluna, que é uma das técnicas muito utilizadas, muito reconhecidas, que é minimamente invasiva. Então, o paciente com um corte geralmente de 1 centímetro do diâmetro dessa caneta, a gente consegue entrar com uma câmera e uma série de pinças específicas e consegue retirar a doença do paciente, seja ele uma hérnia, seja uma estenose do canal, tá? A gente utiliza sim essa técnica de rotina. Uma hérnia pode ser feita dessa forma? Pode ser feita dessa forma. A gente consegue retirar uma hérnia com esse tipo de tecnologia, esse tipo de abordagem. Apesar de ser uma cirurgia minimamente invasiva, essa cirurgia oferece riscos? Olha, toda cirurgia tem risco. Eu sei que essa frase é muito clássica, é muito batida, mas todas envolvem, até porque grande parte dessas abordagens, essa, por exemplo, que você citou, que a gente acabou citando, que é a endoscopia, ela acaba envolvendo um grau de anestesia, nesse caso, anestesia geral. Então, o risco sempre tem, mas é um risco muito menor do que as cirurgias clássicas. Por exemplo, a perda sanguínea é incomparavelmente menor com a técnica atual, né? Vamos dizer assim, essa técnica minimamente invasiva. Mas risco sempre existe. Agora, aquele famoso risco, vou ficar paralítico, isso aí, na verdade, não existe com essa abordagem que você citou. Estou falando com essa porque técnica minimamente invasiva tem algumas, tá? Mas especificamente, que faz o cortezinho de 1, 2 centímetros, entra com a câmerazinha, que é a endoscopia da coluna, ela a gente aborda só um lado. Então, assim, por que eu digo que é impossível ficar paralítico? Porque a gente está abordando um lado só. Ah, mas poderia um lado ter algum grau de déficit? Olha, até que sim, mas não os dois. Então, assim, isso aí não existe. E também é muito raro que a gente tenha uma imagem amplificada, uma tecnologia ao nosso favor, que a gente consegue ver muito bem o nervo, ver muito bem a patologia, e tudo isso é feito de forma muito segura. Os índices de complicações por déficit neurológico são baixíssimos com esse tipo de técnica. Então, a gente fica bem seguro. E eu fico feliz também porque, como você disse, isso tudo tem a ver mesmo com a degeneração natural que vem com a idade, né? E aí as pessoas com mais idade, elas já têm um pouco mais de risco para a cirurgia, né? Algumas riscos de trombose, né? Algumas pessoas já estão com os índices lá diferentes do que seria o desejável, né? Então, é bom que seja assim. Sim, exatamente. Então, a grande vantagem das técnicas minimamente invasivas são isso. A gente consegue tratar pacientes que antes a gente não tinha o que fazer. Como é que eu ia cogitar colocar 10 pinos, 8 pinos na coluna de um paciente de 80, 70 anos? A gente nem cogita, porque o risco cirúrgico é altíssimo, o risco de perda sanguínea, enfim, e aí de complicações graves cardiovasculares é muito alto. Agora, a gente pode pensar em fazer um bloqueio, uma denervação, uma risotomia, cirurgia que dura aí 20 minutos, ele vai de alta no mesmo dia, já dá um conforto para o paciente. Claro que a gente pode fazer. Essa cirurgia que eu citei, por exemplo, não tem nem ponto para tirar. São basicamente punções que a gente faz com a injeção de medicações e às vezes de uma radiofrequência, né, que é uma espécie de um calor que a gente consegue emitir para modular a função neural e tirar a dor do paciente. Então, o avanço tecnológico nesse sentido é sensacional, porque pega justamente essa faixa etária dos pacientes que é quando começa a dar problema. Como eu expliquei, jovem pode ter problema também, mas é bem menos frequente. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu falo que a gente tem que realmente aproveitar, a medicina vai evoluindo, sabe? Mas eu sempre que converso com os médicos que vêm aqui, você é um deles, eu sei que eu estou conversando com um médico de ponta, né? Que trabalha num super hospital. E aí eu penso na minha telespectadora, meu telespectador que está lá e que não tem acesso. E que tem acesso ao SUS. Esse tipo de cirurgia minimamente invasiva já existe no Sistema Único de Saúde? Olha, eu conheço poucos lugares que conseguem fornecer esse tipo de serviço. Não, infelizmente,
infelizmente não são ainda a maioria dos hospitais, até porque como é uma técnica mais moderna, isso obviamente torna-se um pouco mais oneroso, um pouco mais caro, mas existem sim alguns hospitais do SUS que fazem esse tipo de técnica. Obviamente tem que fazer uma pesquisa, né, mas a gente consegue sim encontrar esse tipo de tratamento via SUS. Tá, bom, mas já que tem, a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Então já dá para dar uma boa pesquisada aí. Apesar de você ter falado que tem cirurgias que duram muito pouco tempo, apesar também de minimamente invasivas, essas cirurgias, elas não são tão rápidas como, por exemplo, essa que você citou, né? Esse exemplo. Não, exatamente. Tem, por exemplo, a cirurgia de bloqueio, de denervação ou de risotomia são realmente muito breves. Cirurgias, às vezes, de 30 minutos, 40 minutos, até menos, dependendo do alvo que a gente quer tratar. Agora, se você pega uma cirurgia, por exemplo, como uma estenose de canal, que a gente acabou explicando agora há pouco, para fazer via endoscópica ela demora, ela gasta aí muitas vezes, se for mais de um nível, né, gasta-se aí umas 2, 3, eventualmente até 4 horas. Foi então, o tempo da cirurgia do Ricardo, demorou bastante. Exatamente, não necessariamente que é menos invasiva, ela acaba sendo mais rápido, tá? E esse monitoramento que é feito, ele é feito de forma geral, faz parte? Todo paciente que opera a coluna precisa estar monitorado? Olha, a gente utiliza sim essa técnica que a gente chama de neuromonitorização, né, neurofisiológica, na verdade, ou potencial evocado, é a mesma coisa, no qual a gente monitoriza todos os nervos do paciente, existe uma equipe própria para isso, e à medida que a gente vai fazendo a cirurgia, dissecando, afastando, a gente vai percebendo se está dando sinal ou não. Se der um sinal, né, no aparelho, significa que a gente está manipulando uma região que tem nervo, que tem mais risco, a gente tem que ir com mais cautela. Isso aí a gente tenta usar sempre que possível. Nossa, que segurança para vocês médicos também, né? Para o paciente, primeiramente, e para a gente também. Maravilhoso. Ajuda muito, ajuda muito. Bom, doutor Saul, a gente tem a interação do nosso telespectador, maravilhoso, lá no Instagram. Vou passar aqui as perguntas e aí eu já te faço as perguntas do telespectador para a gente ouvir as respostas. Vamos lá. Pode colocar aqui na tela, produção, por favor. A Selma, via Instagram, diz: eu operei a coluna lombar devido à espondilolistese. Falei certo? Falou, perfeito. Espondilolistese, em 2017. O médico abriu as costas e a barriga. E até hoje eu sinto dores. Essa poderia ter sido uma cirurgia minimamente invasiva? Olha, para responder com propriedade, só realmente se a gente tivesse feito uma análise, te avaliado antes da cirurgia. Mas assim, o que foi feito pela patologia que você descreveu está correto. Eu não consigo, acho que tá bem feito. Agora, ela sente dores ainda. É normal continuar sentindo dores? Olha, eu sempre falo para os pacientes, quando a gente faz um procedimento na coluna, principalmente na coluna lombar, eu sempre falo o seguinte: olha, você tem que encarar a cirurgia como um grande remedião. Até uso esse termo para simplificar, né? Então você vinha com um grau de dor insuportável, que você não conseguia fazer nada, te limitava muito. Você fez a cirurgia, tomou o grande remedião. Obviamente, tem os seus riscos intraoperatórios. Mas isso passando, você indo bem, dali para frente para essa dor ter uma queda muito importante. Mas é difícil a gente prometer que o paciente vai ficar com 0 de dor. Porque por mais que a gente corrija a pior parte da coluna, existem outros fatores que podem gerar dor, inclusive o próprio instrumento. Tá? Na espondilolistese que ela citou, é quando a vértebra escorrega. Vou tentar explicar mais ou menos aqui. Existe um certo alinhamento da coluna e quando tem essa patologia, a vértebra ela faz isso aqui, ela escorrega. Então há um desalinhamento. Para você conseguir retornar, é interessante fazer essa abordagem via anterior, porque esse disco certamente está desgastado. Então a gente tira ele e coloca uma prótese no lugar e fixa via posterior para tentar voltar a coluna para o lugar. É uma cirurgia que tem o seu grau de agressividade, mas é o que tem para ser feito de fato nesses casos, quando são casos cirúrgicos. Lembrando que a maioria dos casos de coluna, de dor de coluna, não são cirúrgicos. A gente consegue tratar com terapias de reabilitação, medicações, tudo isso é possível. Tá? Aí teria que ver o grau da espondilolistese da paciente, o quanto ele conseguiu reduzir, se existia um grau de pseudoartrose ou não nos parafusos, mas aí são coisas que a gente só vai saber realmente com o acompanhamento e com a avaliação do paciente. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada, Selma, pela sua participação. Aí, olha, tem mais, deixa eu só virar aqui. Deixa a produção. Aí. Ué, era outra Selma, era isso? Eram 2 Selmas, uma seguida da outra, porque depois eu vi que... Depois volta, porque aí é outra Selma que está perguntando sobre o irmão. Eu vi Selma, achei que era a mesma pessoa. Vamos da Vanessa primeiro, então. A Vanessa, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, diz: fiz uma cirurgia de artrodese há 4 meses, por causa de uma escoliose torácica. Tive infecção e ainda sinto bastante sensibilidade do lado que era deformado. Pequenas pontadas, coceira. Às vezes sinto como se estivesse escorrendo alguma coisa. Isso é normal?
O tratamento da escoliose torácica é uma cirurgia bem agressiva, tá? Você tem que fazer muitas vezes uma incisão bem ampla, um implante de vários pinos, né, que são parafusos pediculares, e é muito comum que tenha um grau de dor, de hipersensibilidade na região que foi manipulada. Então, até aí, não vejo problema. Essa sensação de alguma coisa escorrendo aí já é muito subjetivo. Realmente, são perguntas mais complexas de pós-operatório, só a gente avaliando o paciente para poder precisar. Mas até então, essa questão dessa sensibilidade em pontadas, em coceira, às vezes um pouco de dormência, isso é bem típico de dor neuropática e pode ser uma sensação que vai tender a melhorar, né? Com o tempo isso vai resolver. Mas é difícil a gente precisar essas perguntas de pós-operatório. Aliás, a gente não tem certeza de nada nessa vida. E eu estou descobrindo que nem na medicina existe uma certeza, nem uma palavra final absoluta, né? Exatamente. Para muita coisa na medicina, é até acreditar. Nem sempre, nem nunca. Exatamente. Obrigada, viu, Vanessa, pela sua participação. Deixa eu ver a próxima pergunta. É da Ângela. Meu irmão fez uma cirurgia de coluna e desde então fica vazando líquido. O médico disse que é normal vazar por um tempo, mas já faz mais de 15 dias. Pode ser fístula ou rejeição dos pinos que foram colocados? Pode ser as duas coisas, tá? Nesse contexto. Eu estava até vendo, mas quando colocou pino, provavelmente ele fez uma abordagem via posterior. Pode ser as duas coisas, pode ser rejeição, pode ser pino, pode ser algum grau de seroma, isso aí vai se estabelecer. Se for um grau de fístula, às vezes o repouso, algumas medicações resolvem. Em alguns casos precisa reabordar, aí realmente só avaliando o dia a dia e vendo a evolução. Tá joia. Obrigada, Ângela. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Obrigada a você que está sempre participando do programa, viu? O Vinícius Freitas diz, devido a uma cirurgia de coluna em que coloquei 6 pinos e 2 hastes, sinto muita dor quando chove e queria saber se é normal, se vai passar ou diminuir com o tempo. É melhor tomar remédio quando o tempo estiver assim? Essa é uma dúvida muito frequente que a gente vê no consultório, né? O paciente, quando muda o clima, principalmente quando esfria e o paciente tem uma prótese, como é o caso desse paciente, ele piora a dor. Ou até mesmo quem não tem prótese. Por quê? Porque quando esfria, é uma reação normal do nosso organismo, o músculo dá uma certa contraída, até no instinto protetor, no instinto até de reter calor. Além disso, os líquidos que lubrificam as articulações, e na coluna a gente tem várias articulações pequenas, eles também ficam mais rígidos, não ficam tão fluidos. Isso faz com que piore também as dores. E quem tem instrumento, a gente consegue lembrar daquela característica dos metais, principalmente de dilatar ou de contrair com a temperatura. Isso acontece, lógico que num grau muito pequeno, mas isso é passível de ser motivo de dor. Então, a sua pergunta, é normal ter um pouco de dor ou quando esfria ter mais dor? Infelizmente é. A tendência é diminuir com o tempo? Sim, a tendência é diminuir com o tempo. E pode tomar remédio quando isso acontecer? Claro que pode, ninguém quer que você fique com dor. É claro que tem que ser uma medicação prescrita, né, sobre aí um olhar de um médico te acompanhando. Maravilha. Obrigada, Vinícius. Boa sorte aí. Danilo Pinheiro, como o paciente pode saber quando é um candidato à cirurgia minimamente invasiva? Adorei a pergunta, Danilo. Boa pergunta. Olha, nesse caso aí, realmente a gente vai precisar de uma avaliação de um especialista. Seja ele um ortopedista especialista em coluna, seja um neurocirurgião. Porque como é uma tecnologia mais moderna, tem que ser alguém especializado, porque tem que ser feito um exame físico bem direcionado, uma análise bem criteriosa dos exames e da anatomia do paciente, para a gente ver se ele é candidato a uma cirurgia minimamente invasiva. Com o passar do tempo, a gente está vendo que ela está podendo ser cada vez mais utilizada para várias patologias. Mas para responder isso aí, realmente só avaliação de especialista. Muito bem. Próxima pergunta. Obrigada, Danilo. Amanda, de Fortaleza. Quando devo considerar fazer a cirurgia da coluna? Em quais casos a cirurgia é considerada necessária? A gente até falou um pouquinho disso no início do programa, né? A refratariedade ao tratamento clínico é uma indicação. Ou seja, já fez fisioterapia, já fez acupuntura, já tentou RPG, já tentou pilates, já fez uso de várias classes de medicamentos em doses elevadas ou em doses que a gente considera que atuam bem na questão da dor e não está resolvendo. Isso é um critério, que é a refratariedade ao tratamento clínico. Tá? Outro critério é quando o paciente tem algum grau de déficit neurológico, ou seja, tem uma fraqueza específica de um nervo, tem uma dormência persistente, né? Sem falar que existem alguns casos também que a gente considera cirurgias mais de emergência, que é um quadro que a gente chama de cauda-equina, né? Quando há uma compressão muito grave, né, dos nervos que descem ali para a região de períneo, região de órgão genital, e o paciente pode ter dormência nessa região, fraqueza nas pernas e até mesmo perder o controle dos esfíncteres, ou seja, perder o controle de urina e até mesmo de fezes. Então isso aí são quadros que a gente considera a cirurgia até mesmo de urgência, nesse último quadro que eu descrevi.
Mas, de uma forma geral, é quando o paciente tem um déficit neurológico ou quando ele tem uma refratariedade ao tratamento clínico. Aí a gente tem que pensar na cirurgia, seja minimamente invasiva, seja uma cirurgia tradicional. Obrigada, doutor. Obrigada, Amanda. Vamos lá, próxima pergunta. Tá bom o papo, hein, gente? Quanta participação. Vocês são demais. Que bom que você está aí e tem aprendido todos os dias aqui com o nosso Vida Melhor e hoje sobre as cirurgias minimamente invasivas na coluna. Quanto tempo o paciente fica no hospital após a cirurgia minimamente invasiva na coluna? A gente já respondeu, mas vamos relembrar aí. Vamos lá. Isso varia muito dependendo da técnica, mas na maioria dos casos ele fica poucas horas, tá? Se for, por exemplo, uma denervação, uma risotomia, ele vai embora 4 horas após o procedimento, em média. Se for uma endoscopia de coluna, geralmente após 6 horas. Quando a gente pensa numa artrodese com parafusos percutâneos, ou até mesmo com um ALIF, que é uma fixação anterior, geralmente o paciente fica 24 horas. É um tempo, assim, muito menor do que é exigido pela técnica tradicional, pela técnica mais clássica. Mas, em média, é isso aí, gira em torno aí de algumas horas a um dia. Perfeito. Gente, tomara que a medicina vá evoluindo de modo que todas elas possam ser feitas dessa forma, né? Que coisa boa, né? Deus É realmente uma tranquilidade, imagina. Você vai operar alguma coisa e em poucas horas você já está liberado. E o melhor, sem dor, né? Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu virar a sua tela e a gente já vai. O Guilherme, é preciso fisioterapia depois de uma cirurgia minimamente invasiva? Sim, é fundamental fazer fisioterapia depois de uma cirurgia minimamente invasiva. A gente, inclusive, autoriza uma fisioterapia mais precoce, tá? Geralmente, com a cirurgia tradicional, a gente espera aí cerca de 2 semanas, às vezes até um pouquinho mais. Já na cirurgia minimamente invasiva, a gente preconiza uma fisioterapia mais precoce, cerca de 3 dias após o procedimento, a gente já autoriza para que ele já comece a fazer uma boa reabilitação e uma reabilitação precoce. Até como você disse, né? Até porque ele já vai estar, a gente tem a perspectiva que ele já esteja com dor bem reduzida, então ele consegue fazer os exercícios. Maravilha. Vou passar agora, gente, para o nosso canal no YouTube. Vamos abrir a tela aqui do nosso chat. Eu adoro porque a interação é mais direta, você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua colocação, e aí o Dr. Saul está aqui, ele vai nos ajudar a entender tudo isso. Enquanto a produção vai colocando a tela, eu queria te perguntar uma coisa, você falou de dores neuropáticas, né? As dores neuropáticas, a gente já falou várias vezes aqui, e eu fiquei meio chocada, assim, porque eu ouço falar que não tem remédio para uma dor neuropática, que não tem cura. É isso mesmo? Tem remédio, tem tratamento para isso. Só para a gente entender, quando a gente bate a canela, né, no móvel, por exemplo, a pele e o osso que foram feridos. O nervo faz o papel que ele foi criado para fazer, que é transmitir o sinal para o cérebro. Ó, bateu ali, está doendo. A dor neuropática é quando o próprio nervo está afetado, como é o caso mesmo de uma hernia de disco. O nervo está sendo esmagado pela hérnia, então ele é o alvo da lesão. Então, a dor neuropática ela tem características diferentes da dor quando bate a canela. É uma dor que geralmente vem associada a um formigamento, uma dor que tem uma agulhada fina, muitas vezes tem o tal déficit neurológico, que é um déficit de força, tá? Então, é dor que tem algumas características, tem critérios e protocolos para a gente definir isso aí. Mas, basicamente, é isso. Para tratar dor neuropática, tem jeito? Tem. Tá? Agora, é uma dor realmente mais difícil o tratamento, um tratamento mais prolongado, mas existem medicações que a gente utiliza justamente para combater. Geralmente não são analgésicos simples, um ou outro até faz algum efeito a depender do paciente, mas a gente acaba tendo que fazer uso de neurolépticos, de gabapentinoides, que são uma outra classe de medicação menos conhecida, tá? Mas que ajudam muito nesse tratamento. Tem tratamento sim, algumas são mais intensas, claro, outras são menos. Outra coisa importante em relação à dor neuropática, quanto mais cedo a gente atuar nela, melhor o prognóstico, melhor a evolução. Quando demora muito tempo para tratar, o nervo fica machucado. E aí é mais difícil, esses casos eventualmente podem ter uma dor residual aí que perpetue por bastante tempo. Ok. Vamos lá, olha, a Esther está falando, meu marido tem problema na coluna, cada dia dor em um lugar. Ele deita, a coluna eu acho que estala, né? E adormecem as pernas, os braços e a coluna. Ele nunca fez exames para saber o que tem na coluna. Qual o problema? Quando fica bem ruim, chega a ficar no hospital. Ele uma vez não quis ir tratar, andava arrastando na casa de tantas dores. Só pelas dores dá para a gente ter uma ideia do que pode estar acontecendo? É muito difícil. A maior parte das dores da coluna, né, de mas prevalência... Tá adormecendo perna, braço? Exatamente. São dores musculares ou até osteoarticulares. É a maioria dos casos. Porém, ele tem na história dele sinais
de alarme que a gente fala, né? Que são os red flags, aí são as bandeiras vermelhas que a gente tem que ter mais atenção, que esse paciente ele pode ter de fato uma compressão, seja na medula cervical, porque ele fala que a dor acomete também a região cervical, seja em raízes nervosas lombares ou sacrais. Então esse paciente é um paciente que precisa realmente de uma avaliação, precisa de fazer um exame de imagem, uma ressonância pelo menos, para a gente começar a fazer a investigação inicial e o tratamento dele. E aí o tratamento pode ser que seja cirúrgico? Pode ser que seja cirúrgico. Vamos lá, Nilda está falando, que doutor maravilhoso. Obrigada, Nilda. O doutor realmente é maravilhoso. A Ângela está falando, sou de Recife, obrigada. A Gildete está falando, boa tarde, programa bom, esclarecedor. Obrigada, Gildete. Renata está dizendo assim, boa tarde, Renata de Santo André. Tenho escoliose e lordose, muitas dores. O que devo fazer para melhorar essas dores? Estalar a coluna é certo? Essa dúvida também é muito comum. Então vamos lá. Ela falou que tem escoliose e lordose. A escoliose realmente é uma curvatura alterada no plano coronal da coluna. Esse nome feio significa que a coluna é um pouco torta. Geralmente ela faz uma forma parecida com um S. Então isso é escoliose, isso é uma coisa patológica, tá? É uma doença. Existem graus, a maioria dos graus não são cirúrgicos, são graus leves. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Mas pode ser causa de dor sim. Já a lordose por si só é uma curva fisiológica da coluna, ou seja, é uma curva normal. A gente tem uma lordose cervical e tem uma lordose lombar. Isso é normal, não é doença. Existe a hiperlordose, aí sim, poderia ter um grau aí de componente patológico, tá? Para melhorar essas dores, a gente precisa muito saber, eu sempre falo para todo mundo, na medicina a gente tem que ter um diagnóstico. Tendo um diagnóstico, a gente tem um tratamento. Sem um diagnóstico, a gente não consegue tratar de forma eficaz. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que você tem de fato, qual que é a causa da sua dor. É a tal escoliose? É outra coisa? É um componente de hérnia? É uma artrose específica? Sabendo isso, a gente vai saber o melhor tratamento, o que a gente pode fazer. Tá joia? Quanto a estalar a coluna, olha, essa pergunta é muito comum. O que eu sempre oriento? Se você alivia quando estala a coluna, eu falo assim, pessoal, procura fazer um exame, procura investigar. Isso por si só não é problema, mas na minha concepção é um sinalzinho amarelo aí de que algo pode estar começando a dar errado, que você precisa de uma relaxada ali, de uma abordagem de relaxamento muscular para poder aliviar. Então, é um sinal amarelinho que eu digo, para melhorar a dor tem que estar lá, busca um especialista, faz um exame para a gente dar uma checada nisso aí. Mas por si só, não é errado, não é problema. Só muito cuidado com essas manobras. Tem manobras muito bruscas para estalar a coluna e elas podem gerar problema, tá bom? Que maravilha. A da Renata eu já fiz, era da Sueli, lá em cima. Tenho espondilose dorsal e sinto muitas dores nas costas e até no pescoço. O que fazer? Vamos lá, essa espondilose dorsal é o termo técnico para esse desgaste ali na região entre o disco e as vértebras. Aí teria que ver, com uma análise, mais uma vez, pormenorizada, para ver se isso é a culpa. É possível que sim, que isso seja a culpa. Na maioria dos casos, a gente faz algum tratamento curto aí para aliviar essa dor mais intensa, tirar de uma eventual crise, e depois é fortalecimento da musculatura para que a musculatura paravertebral faça um papel que ajude na sustentação e não sobrecarregue tanto as estruturas da coluna. A joia. A Kelly Silva quer saber, tenho abaulamento e espondilose, sinto muitas dores, o que fazer? Então, essa paciente já tem, além da espondilose, que é esse desgaste, um pouquinho, né, vamos chamar assim de artrose mais leigamente, ela ainda tem um abaulamento, que é quando o disco ele sai do seu formato original e faz um abaulamento mesmo, uma protrusão do seu conteúdo, tá? A maioria dos abaulamentos por si só não são cirúrgicos, mas isso a gente precisa ver com detalhes no exame de imagem e no exame físico do paciente, se tem uma correlação clínico-radiológica com a queixa dele. Tá joia. Daiane quer saber o seguinte, ela é professora de educação infantil, precisa ficar um longo período sentada no chão e ela sente muitas dores, o que ela pode fazer? Olha, essa questão de posição inadequada ou quando tem uma boa ergonomia é bem complicado, porque é a profissão da pessoa, né? Geralmente eu escuto muito esse tipo de pergunta do dentista, que tem que ficar num apoio bem desconfortável ali. Sofrido pro dentista, né? Ninguém lembra direito. Dentista, manicure, pedicure, exatamente, tudo muito complicado. Bem, o que tem que fazer é tentar ficar numa posição que ela tenha conforto, tentar manter a coluna mais ereta, para evitar esse tipo de sintoma e investigar para ver se tem algo ali mesmo que está dando essa dor, que não é só pela postura, como a gente comentou. A postura inadequada é uma das possíveis causas de problema, né? Então pode, esse tempo todo trabalhando dessa forma, pode ter causado alguma coisa. Então vale a pena aí uma investigação também, com exame de imagem. Sabe que eu vi uma vez um suportezinho
acho até que é daquele Dr. Coluna, não sei se é esse o nome, mas procura na internet, que é para sentar e que tem encosto atrás. Você põe no chão, para quem senta no chão. De repente ajuda, né, para dar um apoio nas costas? Pode ser. Pacientes que já têm um grau de artrose ou já tem dor lombar, uma recomendação é essa mesmo, colocar um travesseirinho nessa região lombar para que ele mantenha a lordose. Porque qual que é o problema? Por que muito caminhoneiro, motorista... Eu tô pensando na Daiane que fica sentada no chão. Ela é mais complicada porque ela está no chão. Esse apoiozinho certamente poderia ser uma alternativa para ela, sim. Agora, pacientes que trabalham muito sentado, médicos mesmo, ou trabalho administrativo, por quê? Quando a nossa coluna lombar, ela tem uma curvatura, que é a tal lordose que a gente falou lá atrás. Quando a gente senta, a gente desfaz essa lordose. A primeira coisa que a gente faz quando a gente senta é joga as costas para trás e faz isso aqui. Então, você faz uma cifose, força uma cifose lombar. Só que isso, um pouquinho, não tem problema. Agora, o uso prolongado dessa postura acaba sobrecarregando ligamentos, o próprio disco, a musculatura, e isso causa dor. Bom, viagem longa, eu já não consigo mais fazer sem um travesseirinho aqui atrás. Ajuda bastante, é uma recomendação que a gente dá. Pequenininho, mas já dá um conforto. Exato, só de você ter um apoio já ajuda bastante. Agora, vamos lá, deixa eu ver, tem tanta pergunta aqui, gente. A Ângela Cátia está falando que tem uma dor na perna direita com formigamento e queimação. Pode ser da coluna? Pode ser da coluna, sim. Essa é uma clínica relativamente típica, tá, de quem tem aquela famosa dor ciática, que é uma dor que começa na coluna, passa pelo glúteo, coxa, panturrilha, pode até acometer até mesmo Ela está dizendo que ela pé. fez uma ressonância magnética de dorsal e lombar, não acusou nada. Não, isso é muito bom, porque se poderia ter algo cirúrgico ali, alguma alteração que poderia indicar uma cirurgia. Como não indicou nada, a gente fica mais tranquilo. Existem outras contraturas de alguns grupamentos musculares, principalmente do quadril, que podem simular esse tipo de dor. Então, aí a sugestão fica investigar essa parte do quadril, ver se tem algo ali, às vezes um grau de bursite na região do quadril pode justificar uma dor igual ela descreve. A joia. Silvia Maria Marques Luiz, boa tarde. Coloquei prótese total de quadril faz 2 meses e sinto dor nas costas e minha perna formiga. É normal? Olha, a prótese de quadril é uma cirurgia bem agressiva, né? É uma das cirurgias com o melhor resultado, inclusive, do ponto de vista de resolução de dor, tá? Agora ela operou tem 2 meses, né? Tem que esperar um pouquinho, ainda está muito cedo para a gente dizer. Agora, se é normal, ela perguntou se é normal formigar? Se é normal. Não, normal não é. Mas eu acho que a gente está muito precoce para a gente definir alguma coisa. Acho que tem que esperar um pouquinho mais e aí depois investigar essa questão da coluna, caso isso persista, e até mesmo ir no cirurgião que operou para tirar alguma dúvida, algum eventual esclarecimento. Uma pena que as próteses depois elas têm durabilidade, né? Exato. Depois elas precisam ser trocadas. Exatamente. E aí, às vezes, o paciente já não pode mais. Me lembrei do meu pai, que fez uma prótese de quadril, ficou ótimo, mas agora já desgastou, precisa trocar e ele não pode mais operar. Esse é o grande... Aí vai conviver com a dor. É o grande problema das próteses, né? Elas têm um prazo de validade, tanto geralmente joelho quanto quadril. Elas têm um prazo de validade e depois, geralmente são 10 anos ou um pouco mais, precisam ser trocadas. E aí, muitas vezes, o paciente já está numa idade avançada, um risco cirúrgico mais complexo e, às vezes, não consegue fazer essa troca, né? Por isso é que eu torço tanto pela evolução, né? A tecnologia está trazendo novidades boas para a gente. E aí a gente precisa... Já sabemos que vamos viver mais, mas precisamos viver mais e melhor, né, doutor? Com certeza. Doutor Saudala, neurocirurgião, ele está no Instagram como Dr. Saudala, com 2 L's o Dala, tá? Entra lá, porque tem mais informações, pode tirar dúvida também, mas se quiser marcar uma avaliação, acho que sempre é válida, né? 11 9 3434 1988. 11 9 3434 1988. Atende no Rio de Janeiro também? Também. 21 9 9559 1988. Amei recebê-lo. Até a próxima. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você, Eu que viu? agradeço. Muito obrigado pelo doutor. convite.